Você já reparou que, às vezes, a vida coloca a gente diante de cenas que parecem ter saído de um romance trágico? É como se, de repente, aquilo que parecia sólido, um casamento, uma família, uma história inteira, se partisse diante dos nossos olhos. A dor não vem só da traição em si, mas do que ela arranca: confiança, sonhos e até mesmo a paz dentro de casa. Imagine dedicar 40 anos ao lado de alguém, acreditando que construiu uma fortaleza de amor e companheirismo. De repente, essa fortaleza rui por dentro e quem mais sofre não é você, mas o seu próprio filho, a parte inocente da história que vê sua base familiar desmoronar. Não é apenas uma humilhação, é uma ferida que ecoa de geração em geração. Aqui você vai mergulhar em uma narrativa de segredos de família, desconfiança e descobertas dolorosas. Uma história em que o marido infiel e a nora se tornaram cúmplices de uma conspiração vergonhosa, deixando cicatrizes em quem menos merecia. É um relato de vergonha pública, choque e desespero, mas também de coragem, dignidade e reconstrução. O que você está prestes a ouvir não é só um enredo de traição, mas um convite para refletir sobre os limites que cada um de nós precisa impor para não ser engolido pelo silêncio da dor invisível. Porque, no fim, não é o escândalo que define uma vida, mas a forma como você escolhe reagir a ele. Então, se ajeite na cadeira, permita-se sentir cada palavra e pense: até onde você iria para proteger sua dignidade? Era uma noite comum, dessas em que a rotina parece engolir qualquer novidade. Mas um simples e-mail aceso na tela mudou tudo. Uma palavra: papai, escrita com intimidade, me atravessou como uma flecha. O coração apertou e a desconfiança se instalou como uma sombra difícil de afastar. Às vezes, a maior dor não vem da prova concreta, mas da dúvida que nos corrói por dentro. Você sabe como é quando algo não faz sentido, mas ao mesmo tempo você não quer acreditar? Pois foi exatamente isso que senti. Meu marido nunca foi de usar e-mails, sempre dizia que preferia o telefone. Então, por que agora aquela mensagem estranha? A desconfiança crescia como fermento em massa esquecida, silenciosa, mas impossível de conter. Quando a gente vive anos ao lado de uma pessoa, começa a notar até os mínimos sinais de mudança. Um olhar que desvia, um silêncio que dura segundos a mais, um detalhe que não encaixa. O recibo de restaurante em Gramado foi outro golpe. Ele dizia estar em São Paulo, mas a prova em papel gritava o contrário. A mentira já não era mais uma hipótese, era quase certeza. O coração de uma esposa não erra. A intuição feminina tem um poder que poucos valorizam, mas que raramente falha. E eu, naquela cozinha silenciosa, comecei a juntar peças que, sozinhas, poderiam parecer pequenas. Mas, quando unidas, formavam um quadro pesado de traição, humilhação e dor invisível. Esse foi o primeiro choque: perceber que talvez minha família não fosse tão sólida quanto parecia. O casamento que resistiu ao tempo, às dificuldades financeiras, às noites mal dormidas com o filho pequeno, podia estar ruindo por dentro. O que era alicerce agora parecia areia movediça, prestes a engolir minha confiança. E quando a confiança se quebra, algo dentro da gente morre também. Eu olhava para o Daniel e já não via o mesmo homem que um dia me prometeu amor eterno. Via um estranho disfarçado, um marido infiel escondendo segredos de família. Era como conviver com alguém mascarado dentro da própria casa, e isso doía mais do que qualquer ferida física. No fundo, eu já sabia. Aquele e-mail e aquele recibo eram apenas o início de uma revelação ainda maior. Mas, naquele momento, preferi respirar fundo, guardar as provas e esperar. Porque, às vezes, é preciso coragem para não reagir de imediato. E sim, se preparar para enfrentar o vendaval que ainda vai chegar. Naquela noite, decidi que precisava ir além do e-mail e do recibo. A intuição me guiava como uma lanterna no escuro. Fui até a garagem e abri o carro do Daniel com mãos trêmulas, mas firmes. O cheiro de gasolina ainda estava no ar, misturado com algo mais suave e estranho. Era como se aquele ambiente guardasse segredos que pediam para ser descobertos.
Revirei o banco do motorista, olhei sob os tapetes, examinei cada canto. No começo, só encontrei moedas espalhadas, uma garrafa de água vazia e a bagunça típica de um carro usado no dia a dia. Mas, de repente, o porta-luvas me presenteou com a primeira peça real do quebra-cabeça. Um frasco plástico escorregadio. Quando meus olhos se acostumaram, vi o que era. E meu coração parou por segundos. Era um tubo de gel lubrificante, pequeno, discreto, mas com um peso imenso para quem sabe o que significa. Nós já não tínhamos intimidade havia muito tempo. Ele sempre dizia que estava cansado, que a idade trazia o desânimo. Então, para que servia aquele frasco? A resposta parecia óbvia, e mesmo assim eu não queria acreditar. A traição não é apenas um ato, é um conjunto de sinais que se acumulam. E aquele frasco era mais do que um sinal. Era um grito silencioso de que algo errado estava acontecendo. Senti uma mistura de dor invisível, raiva silenciosa e solidão esmagadora. Eu estava ali, na garagem escura, encarando a prova física de que meu casamento podia estar em ruínas. Continuei procurando, como quem não quer deixar dúvida para trás. Embaixo do banco traseiro, encontrei guardanapos amassados, impregnados de um perfume doce, adocicado e provocador. Não era o meu perfume suave de rosas, tampouco algo masculino. Era uma fragrância que falava de encontros escondidos, de segredos de família mantidos longe dos meus olhos. Fotografei tudo. O tubo, os guardanapos, cada detalhe. Porque, no fundo, eu sabia que ninguém acreditaria em mim apenas com palavras. A traição, muitas vezes, se esconde atrás de sorrisos de fachada. Mas as provas não mentem, e eu não podia mais me contentar com suposições. Ali estava a verdade, em forma de objetos banais, mas devastadores. Fechei o carro com as mãos trêmulas, mas com a cabeça erguida. Eu não queria me afogar no desespero. Pelo contrário, percebi que aquela era a hora de agir com coragem, inteligência e dignidade. Guardei as fotos como quem guarda munição para um confronto inevitável. E naquele instante, eu soube. Minha vida nunca mais seria a mesma. Quando a gente sente que a confiança já não existe, fica impossível seguir apenas com suposições. Eu sabia que não podia mais viver de achismos, precisava de provas concretas. Foi aí que lembrei da dona Rosana, amiga de longa data que sempre me dizia: Francisca, se um dia precisar, tenho o contato de um detetive muito discreto. Naquele momento, essa lembrança foi como uma luz em meio à escuridão. Peguei o telefone com as mãos trêmulas, mas o coração decidido. Liguei para Rosana, tentando disfarçar a voz embargada. Amiga, preciso de ajuda. É sobre o Daniel. Do outro lado da linha, houve um silêncio pesado, desses que já dizem muito. Ela não perguntou detalhes, apenas respondeu: Eu te passo o número do Dantas. Confia nele. Era tudo o que eu precisava ouvir. Algumas horas depois, recebi a mensagem: Dona Francisca, podemos nos encontrar ao meio-dia no Café Central. O tom formal me transmitia confiança. Eu não queria me sentir uma mulher vingativa, mas uma esposa buscando a verdade. Era sobre justiça, dignidade e, acima de tudo, coragem de encarar os fatos, doa a quem doer. No café, o ambiente simples contrastava com o peso da decisão que eu estava prestes a tomar. O cheiro de café fresco enchia o ar, mas minhas mãos suavam frio. O Dantas chegou pontual, um homem de meia idade, olhar firme, expressão serena. Sentou-se diante de mim sem rodeios e apenas disse: Mostre o que a senhora tem. A seriedade dele me fez respirar fundo e entregar tudo. Passei o pendrive com as fotos, o recibo, até mesmo a descrição do e-mail suspeito. Ele observou cada detalhe, anotando em uma caderneta pequena, como quem desenha um mapa do invisível. Não me julgou. Não fez perguntas desnecessárias. Apenas confirmou: Vou começar a seguir o seu marido ainda hoje. A senhora terá respostas em breve. Era como se eu tivesse contratado olhos extras para enxergar o que minha dor não me deixava ver. Saí do café com o coração apertado, mas também aliviado. Pela primeira vez em dias, senti que não estava mais sozinha naquele labirinto de desconfiança. Agora havia alguém do meu lado,
alguém que podia transformar suspeitas em provas. Era como se, finalmente, eu tivesse colocado um ponto de apoio firme em meio ao chão que desmoronava. Mas junto desse alívio veio também o medo. E se eu realmente confirmasse minhas maiores suspeitas? E se a traição fosse ainda mais cruel do que eu imaginava? Respirei fundo e me lembrei de uma coisa. A verdade pode doer, mas ela liberta. E eu estava pronta para pagar o preço dessa libertação. No início da noite seguinte, o celular vibrou. Era o Dantas. Meu coração disparou como se eu fosse uma adolescente recebendo uma notícia inesperada. Abri a mensagem e lá estava. Uma foto nítida, Daniel de mãos dadas com uma mulher em um restaurante elegante. Ampliei a imagem e senti a respiração falhar. Aquela mulher não era uma desconhecida. Era a Cecília, minha nora. A cena parecia impossível de engolir. Durante anos, vi os dois se tratarem com frieza em encontros de família, quase como se não se suportassem. Mas na foto havia cumplicidade, sorrisos discretos e um gesto íntimo que nunca imaginei presenciar. Foi como levar uma facada silenciosa, o tipo de dor invisível que rasga por dentro, mas que ninguém ao redor percebe. Logo depois, chegou um vídeo curto. O Dantas havia captado os dois rindo juntos, brindando com taças de vinho, a mesa enfeitada com flores e velas. O Daniel abriu a porta do carro para ela com uma gentileza que há muito não usava comigo. Eu repeti a cena várias vezes, cada repetição sendo um soco na alma. Era traição, era humilhação, era vergonha pública em potencial. As provas não pararam por aí. Na madrugada, recebi outro pacote de registros. Fotos da Cecília inclinada sobre a mesa, sussurrando algo ao ouvido dele. O Daniel sorria com um brilho nos olhos que há anos não me dirigia. Eu nunca me esqueci desse detalhe. Aquele olhar terno que um dia foi meu, agora era oferecido à esposa do meu próprio filho. O mais cruel não eram apenas os encontros, mas a naturalidade. Eles não pareciam temer ser flagrados, como se estivessem seguros no disfarce. Essa confiança cega deles me feria ainda mais, porque mostrava que a conspiração já havia passado do limite. Não era uma aventura passageira, mas um segredo de família sustentado pela mentira. O Dantas foi direto em sua mensagem. Dona Francisca, agora não restam dúvidas. Eu reli aquela frase várias vezes, sentindo um misto de raiva silenciosa e desespero. A suspeita já havia virado prova. O casamento estava em ruínas, e pior, meu filho estava sendo traído por duas das pessoas que mais amava. Era uma queda coletiva, uma família destruída por dentro. Fechei o celular e sentei-me no sofá, cercada pelas fotos que salvei em meu pendrive. Ali estavam as respostas que eu tanto temia encontrar. E diante delas, uma decisão começou a nascer. Ou eu me deixava afundar pelo choque, ou transformava aquele momento em combustível para a coragem que ainda me restava. As imagens já eram devastadoras, mas nada me preparou para o que viria a seguir. O Dantas me enviou um arquivo de áudio captado discretamente no estacionamento de um hotel. Coloquei os fones e, à medida que as vozes surgiam, senti meu corpo gelar. Não eram apenas amantes em segredo, eram cúmplices de algo ainda mais cruel, uma conspiração calculada contra mim. A voz da Cecília soava fria, ambiciosa. Papai, agiliza logo esse contrato falso. Quero tomar logo a rede de padarias. Essa velha não pode ficar atrapalhando. Eu apertei o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Não bastava me trair como nora. Ela queria me roubar tudo o que construí com suor, lágrimas e noites sem dormir. Logo depois, a voz do Daniel veio em seguida, grave, confiante, quase arrogante. Deixa comigo. A Francisca não desconfia de nada. Ela confia demais em mim. Foi nesse momento que percebi que a traição não era só do corpo, mas também da alma. Ele planejava me enganar não apenas como esposa, mas como sócia de uma vida inteira. O mais doloroso era lembrar de cada madrugada que passei sovando massa, entregando pedidos, carregando sacos de farinha. Enquanto eu me desgastava para erguer nossa rede de padarias, ele tramava para arrancar de mim o fruto do meu trabalho.
Não era apenas um marido infiel. Era um homem disposto a me transformar em nada, como se eu fosse descartável. A cada frase que ouvia, mais crescia em mim um misto de dor invisível e raiva silenciosa. Eles me chamavam de velha, como se eu fosse um estorvo no caminho dos sonhos sujos deles. Aquilo não era apenas traição, era humilhação planejada, vergonha pública em potencial. Era o tipo de golpe que não deixa apenas cicatrizes emocionais, mas destrói gerações inteiras de confiança. Fechei os olhos e tentei me lembrar da última vez em que o Daniel me olhou com respeito. Não consegui. Tudo parecia ter se apagado, substituído por esse homem frio que negociava minha dignidade como quem assina um papel qualquer. A Cecília, que eu tratei como filha, agora se revelava uma inimiga silenciosa. Segredos de família sendo tramados pelas minhas costas. Naquele instante, entendi que precisava ir além da tristeza. Eu não podia mais me afogar em lágrimas. O que estava em jogo não era apenas meu casamento em ruínas, mas a continuidade do meu legado, o futuro do meu filho e a minha própria liberdade. Se eles estavam dispostos a me destruir, eu teria que reunir coragem e dignidade para enfrentá-los naquela noite. Depois de ouvir cada palavra do áudio, sentei-me sozinha à mesa da cozinha. O silêncio da casa parecia gritar mais alto que qualquer barulho. Em cima da mesa, espalhei todas as provas: fotos, recibos, gravações. O peso daqueles papéis era muito maior que o de folhas impressas. Era o peso da minha vida sendo colocada em xeque. Olhei para cada detalhe e percebi que não podia mais agir por impulso. A traição já não era só uma questão de coração, mas de sobrevivência. Se eu me precipitasse, correria o risco de perder não apenas a confiança, mas também a rede de padarias que ergui com tanto sacrifício. Era hora de deixar a dor de lado e pensar com estratégia. Enquanto organizava cada evidência dentro de envelopes, senti que algo mudava em mim. A Francisca ingênua, que acreditava nas palavras doces do marido, já não existia mais. No lugar dela, nascia uma mulher que escolhia a dignidade acima de qualquer ilusão. Não era vingança, era justiça. Eu não queria destruir, queria apenas preservar o que era meu por direito. A preparação silenciosa também exigia que eu guardasse minhas emoções. Doía não poder contar ao meu filho, não poder gritar para o mundo a conspiração que se desenrolava. Mas entendi que, se queria expor a verdade, precisaria esperar o momento certo. Às vezes, o silêncio é a arma mais poderosa que existe. Comecei a ensaiar mentalmente cada passo. O que faria se fosse confrontada? O que responderia diante das lágrimas falsas do Daniel? Como reagiria às súplicas da Cecília? Essas perguntas rodavam na minha mente como um disco riscado. E ainda assim, uma resposta ecoava: manter a calma, mostrar as provas, deixar que a verdade falasse por si. Foi nesse processo que percebi algo importante. A coragem não nasce do grito, mas da firmeza silenciosa. É como preparar um pão. Você precisa de tempo, paciência e força constante para que ele cresça. A minha força estava crescendo ali, em meio à solidão, enquanto eu arrumava cada papel e fechava cada envelope. No fundo, eu sabia. Quando a máscara caísse, não haveria volta. O casamento já estava em ruínas, a confiança quebrada, a família destruída. Mas se eu me preparasse direito, poderia reconstruir minha vida sobre algo mais sólido: a verdade. E essa certeza me deu a tranquilidade necessária para seguir adiante, passo a passo, rumo ao inevitável. Na manhã seguinte, a casa parecia a mesma, mas eu já sabia que nada era igual. Cada parede guardava segredos que eu ainda fingia não conhecer. Preparei o café, arrumei a mesa, como sempre, mas por dentro a solidão me consumia. Era estranho agir com naturalidade diante de um marido infiel que sorria como se nada estivesse acontecendo. A rotina virava uma máscara dolorosa. Com o coração apertado, ajustei discretamente o gravador escondido no quarto. Eu precisava ouvir, com meus próprios ouvidos, o que eles diziam quando acreditavam que eu não estava ali. Era cruel, eu sei, mas necessário. Quando a confiança se quebra, a gente aprende a trocar o amor pelo instinto de sobrevivência. E naquele dia, eu só queria me preservar. Na hora marcada,
Vi pela janela o táxi estacionar. A Cecília desceu apressada, óculos escuros, vestido leve, tentando passar despercebida. O Daniel abriu a porta com uma ansiedade que não lembrava em nada o cansaço habitual que ele fingia comigo. Era como assistir a uma peça de teatro dentro do meu próprio lar, só que o palco era minha cozinha, meu quarto, minha vida. Com o fone no ouvido, acompanhei cada som captado pelo gravador. Risadas abafadas, copos tilintando, passos pesados. A voz dele surgiu. Finalmente em paz, não precisamos mais de hotel. Logo em seguida, a resposta dela, carregada de desprezo. A velha já foi embora, temos a casa só para nós. Cada palavra era uma facada invisível que me cortava em silêncio. A dor de ouvir não se compara a ver. Fechei os olhos e imaginei a cena. Eles rindo, se abraçando, tomando posse do lugar que eu construí com tanto esforço. Era mais do que traição conjugal. Era invasão de alma. Não havia solidão maior do que me sentir estrangeira dentro da minha própria casa, expulsa simbolicamente pelos dois. Por um momento, pensei em entrar correndo, gritar, mostrar as provas, mas respirei fundo. Eu sabia que a exposição precisava acontecer de forma clara, indiscutível, sem chance de justificativas. Não queria uma cena de raiva que pudesse ser usada contra mim. Queria a verdade nua, para que todos vissem quem eles realmente eram. Enquanto os sons continuavam ecoando no fone, senti um misto de raiva silenciosa e coragem crescendo dentro de mim. O palco estava armado, os atores representavam sem saber, e eu, nos bastidores, esperava o momento de erguer a cortina. Era uma espera cruel, mas necessária. A revelação estava prestes a acontecer, e eu sabia que ninguém sairia ileso dela. A fumaça já tomava conta da cozinha quando os primeiros vizinhos começaram a se aglomerar na rua. Era como se o bairro inteiro tivesse sido chamado para testemunhar aquela cena. Murmúrios, olhares curiosos, vozes tensas enchiam o ar. "A casa da Francisca está pegando fogo!" gritava alguém, sem imaginar que a chama verdadeira era outra. A traição exposta diante de todos. Minutos depois, a sirene ecoou, cortando o silêncio da vizinhança. O caminhão vermelho dos bombeiros estacionou em frente à minha casa, e de dentro saltou meu filho, Ricardo, fardado, com expressão séria. O coração de mãe se apertou. Ele não fazia ideia do que estava prestes a encontrar. E eu, impotente, só podia observar a cena se desenrolar como um pesadelo real. Ricardo liderou a equipe com firmeza, ordenando que arrombassem a porta. O som da madeira quebrando ecoou como um prelúdio doloroso. Lá dentro, enquanto os bombeiros vasculhavam o ambiente, os gritos desesperados de Daniel e Cecília começaram a se misturar à confusão. "Me ajuda, eu não consigo me mexer!" chorava a voz dela. Era a vergonha pública tomando forma. Quando Ricardo entrou no quarto, o silêncio deu lugar ao choque. O que ele viu não poderia ser apagado. O próprio pai e a própria esposa, juntos, vulneráveis, revelados em sua traição mais suja. Houve um instante de espanto, seguido de murmúrios entre os bombeiros. "Meu Deus do céu!" cochichou um deles. Mas o olhar do meu filho congelou, como se o mundo tivesse parado. Do lado de fora, os vizinhos já cochichavam, apontando para as janelas. Alguns balançavam a cabeça em reprovação, outros gargalhavam nervosos diante do absurdo. A notícia corria de boca em boca, sogro e nora flagrados em uma situação vergonhosa. Aquela exposição não era apenas deles, era minha também, porque a família destruída levava meu nome junto. Ricardo tentou manter a postura, ordenando silêncio à equipe, mas sua voz estava trêmula. Eu sabia que ele queria proteger o pouco de dignidade que restava, mas era tarde. A cena já havia ultrapassado as paredes da casa. O bairro inteiro era testemunha da conspiração que eu descobri. Não havia mais como esconder o choque, a humilhação, a dor invisível que agora se tornava pública. E naquele momento, em meio aos gritos, à fumaça e aos olhares de desprezo, compreendi algo. Às vezes, a justiça não chega nos tribunais nem nos papéis. Ela acontece diante dos olhos de todos, quando a máscara cai de vez.
Era doloroso assistir meu filho sofrer, mas era também o início de uma verdade impossível de negar. O corredor do hospital estava cheio de murmúrios. Enfermeiras cochichavam, pacientes espiavam discretamente e até os médicos não conseguiam disfarçar a curiosidade. Afinal, a notícia já havia corrido. Sogro e nora, flagrados em situação vergonhosa, haviam sido levados pelos bombeiros. A vergonha pública agora se transformava em humilhação institucional. Era impossível apagar. Entrei no quarto com passos firmes, apesar do coração pesado. Daniel estava pálido, tentando recompor o pouco de dignidade que lhe restava. Cecília, com os olhos vermelhos e o corpo encolhido, mal conseguia me encarar. O silêncio era denso, só quebrado pela respiração curta deles. Era como se o ar estivesse carregado de tudo o que nunca foi dito. Coloquei sobre a mesa um envelope grosso. De dentro, retirei as fotos, os áudios e, por fim, os papéis de divórcio. 40 anos de casamento acabam aqui, declarei com voz firme. Daniel tentou balbuciar. Francisca, eu posso explicar. Mas eu o interrompi com um olhar gelado. Não havia mais espaço para desculpas. As provas falavam por si. Cecília, desesperada, voltou-se para Ricardo, que estava parado ao fundo. Amor, me perdoa. Foi um erro, eu não queria. As lágrimas corriam, mas meu filho não se moveu. Seus olhos, outrora cheios de brilho, estavam duros como pedra. Ele não respondeu, não gritou, não chorou. Apenas saiu do quarto em silêncio, levando consigo uma dor que ninguém poderia curar. Daniel ainda tentou segurar minha mão, murmurando entre soluços. Francisca, não faça isso. Nós podemos resolver. Mas não havia nada para resolver. A confiança estava quebrada, o casamento em ruínas, a família destruída. Soltei minha mão com firmeza, respirei fundo e disse: este caminho você escolheu. Agora assine e siga sua vida longe da minha. O médico entrou apressado, interrompendo o clima pesado. Façam silêncio, isso é um hospital. A cena, que já era constrangedora, ganhou contornos ainda mais dolorosos. Havia testemunhas demais, olhares demais, lembranças demais. Tudo aquilo ficaria marcado não apenas na nossa memória, mas também na boca do povo. Uma exposição sem volta. Saí do quarto com passos firmes, mas por dentro sangrava. No corredor, encontrei Ricardo sentado, com o rosto entre as mãos. Aproximei-me devagar, toquei seu ombro e ouvi sua voz embargada. Mãe, por que tinha que ser ele? Por que ela? Não respondi. Apenas o abracei, compartilhando uma dor que não se explica em palavras. Era o fim de um ciclo. Amargo, mas necessário. Depois do escândalo, nada voltou a ser como antes. As máscaras haviam caído diante de todos, e não havia disfarce capaz de reconstruí-las. Daniel e Cecília não carregavam apenas o peso da traição, mas também da exposição. O bairro inteiro comentava, cada esquina repetia a história. Era impossível caminhar sem ouvir sussurros carregados de desprezo. Para Ricardo, a ferida foi ainda mais profunda. Ele, que sempre teve orgulho do pai, agora carregava o peso da humilhação. Ser traído pela própria esposa e descobrir que ela dividia segredos com o sogro foi um golpe cruel demais. A confiança quebrada deixou marcas em seus olhos que já não brilhavam como antes. Era como se tivesse perdido parte de si mesmo. Daniel, que um dia foi visto como homem respeitado, tornou-se motivo de piada. Colegas de trabalho o evitavam, vizinhos desviavam o olhar. A figura de marido infiel, antes oculta, agora era pública, estampada em cada comentário maldoso. A Cecília, por sua vez, passou de nora querida a símbolo de vergonha. A família destruída agora era alvo de chacota coletiva. Eu, mesmo sofrendo, percebia algo curioso. A queda deles me trouxe uma forma de libertação. Não que a dor tivesse desaparecido, mas já não era só minha. A vergonha pública havia dividido o peso. Todos sabiam da conspiração, da infidelidade, da ruína moral que eles escolheram. Eu não precisava mais provar nada a ninguém. Cecília tentou se reerguer, mas encontrou portas fechadas. Quem confiaria de novo em alguém que traiu o marido com o sogro?
Seus sussurros desesperados no hospital ecoavam na memória de todos. Daniel, por outro lado, mergulhou em silêncio, evitando encarar até os próprios vizinhos. O que parecia poder lhes dar vantagem acabou se transformando em destruição. Para mim e para Ricardo, restava lidar com o vazio. Não era só sobre a traição conjugal, mas sobre a família que nunca mais seria a mesma. O jantar em volta da mesa, as risadas compartilhadas, os encontros de domingo, tudo havia sido arrancado, como se a memória tivesse sido manchada. Era a consequência mais cruel, perder a base emocional que sustentava nossa história. E mesmo assim, em meio ao choque e ao desespero, percebi que havia uma fresta de esperança. Se eles caíram pela própria mentira, eu ainda podia me levantar pela verdade. A queda deles foi o preço, mas para mim podia ser o início de um recomeço. Não seria fácil, mas era possível reconstruir sobre as cinzas. As semanas que se seguiram foram estranhas. A casa estava mais silenciosa do que nunca, mas a padaria parecia mais viva. A cada manhã, quando abria as portas, os clientes entravam com um sorriso de apoio. Alguns me abraçavam, outros apenas diziam: "Força, Francisca." Pequenos gestos que me lembravam de que, mesmo em meio à dor, eu não estava sozinha. O bairro inteiro havia testemunhado minha vergonha pública, mas também minha coragem. De repente, eu deixei de ser apenas a esposa traída e me tornei a mulher que não se deixou destruir. A dignidade que pensei ter perdido começou a ser devolvida, pedaço por pedaço, pelas mãos de quem comprava meu pão e valorizava minha luta. Ricardo, ainda abalado, decidiu morar comigo. "Mãe, eu não consigo ficar na mesma casa onde vivi com ela", confessou numa noite silenciosa. Sua voz carregava dor invisível, mas também uma vontade de recomeçar. Trabalhar ao meu lado na padaria se tornou um remédio para ele, e de certa forma, para mim também. Começamos a dividir as tarefas. Eu cuidava do forno, ele das entregas e das negociações com hotéis e restaurantes. Ver meu filho assumir esse papel, mesmo em meio ao sofrimento, me dava forças. Era como se a vida tivesse tirado muito de nós, mas devolvido um vínculo renovado, uma parceria que antes não existia. Também aprendi a reservar momentos para mim. Participei de encontros no centro comunitário. Levei minhas receitas para outras mulheres da minha idade, compartilhei histórias e ouvi tantas outras. Descobri que muitas carregavam segredos de família, traições e dores parecidas. Esse apoio mútuo foi um bálsamo, me lembrando de que resiliência é mais forte quando compartilhada. Aos poucos, fui me reconstruindo por dentro. Não se tratava de esquecer, mas de transformar a ferida em cicatriz. Aprendi que dignidade não é nunca cair, mas saber se levantar mesmo quando tudo parece perdido. Cada fornada de pão, cada pudim assado, se tornava um símbolo do meu recomeço. Era a vida me provando que ainda havia luz depois da escuridão. E, em meio a tudo isso, senti nascer dentro de mim algo poderoso. Liberdade. Liberdade de não depender mais de um marido infiel. Liberdade de escolher meus caminhos sem medo. Liberdade de reconstruir sem me justificar. Eu havia sido traída, humilhada e exposta, mas também havia renascido. E agora, finalmente, entendia que isso era apenas o começo. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: por que contar uma história tão dolorosa? A resposta é simples: porque a dor que fica escondida corrói, mas a dor compartilhada pode curar. Muitas vezes, famílias parecem perfeitas por fora, mas por dentro escondem segredos de família capazes de destruir gerações. E é falando sobre isso que encontramos força para não repetir os mesmos erros. A traição dói, a humilhação marca, a vergonha pública pesa. Mas nenhuma dessas feridas é definitiva quando você decide se levantar. Eu precisei passar pelo choque de descobrir um marido infiel e uma nora desleal para compreender que a dignidade é inegociável. O preço foi alto, sim, mas a liberdade de recomeçar não tem valor que se compare. Quantas pessoas vivem hoje em silêncio, carregando desconfiança e solidão dentro de casa? Quantos filhos já foram feridos por pais que deveriam protegê-los? Perguntas como essas me fizeram entender que essa narrativa não é só minha.
Ela pode ser o espelho de muitas vidas, talvez até da sua. E refletir sobre isso é o primeiro passo para a superação. Se existe algo que aprendi, é que provas não servem apenas para condenar, mas para libertar. As fotos, os áudios, os recibos, tudo isso me ajudou a enxergar que eu não estava louca, que minha intuição estava certa. E você, que me escuta agora, precisa acreditar. Quando algo não parece certo, quase sempre é porque realmente não está. Mas a vida não termina na queda. Ela começa de novo quando você reúne coragem para reerguer sua história. A comunidade que me apoiou, o filho que permaneceu ao meu lado, e até mesmo o trabalho na padaria foram lembranças de que o recomeço é possível. Às vezes, é no meio da ruína que descobrimos nossa verdadeira força interior. Por isso, eu te convido a pensar: o que você faria no meu lugar? Ficaria em silêncio para manter as aparências ou escolheria expor a verdade para recuperar sua voz? Não existe resposta fácil, mas existe uma certeza. O silêncio nunca deve ser cúmplice da dor. Escolher a dignidade sempre será o caminho mais difícil, mas também o mais libertador. E antes de encerrar, quero pedir algo. Se essa história tocou o seu coração, se você se viu em algum pedaço dela, deixe seu comentário. Compartilhe de onde você está nos ouvindo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada gesto seu é uma forma de manter acesa essa corrente de histórias que inspiram coragem, justiça e recomeço. A história que você acabou de ouvir é um lembrete de que a vida nem sempre segue o roteiro que sonhamos. Às vezes, somos traídos por quem jurou nos proteger, humilhados por aqueles que deveriam nos honrar. Mas é justamente nesses momentos que a coragem se revela. Não quando tudo está bem, mas quando precisamos escolher entre permanecer caídos ou levantar de novo. Talvez você também carregue uma dor invisível. Talvez exista dentro da sua casa um silêncio que pesa mais do que 1000 palavras. O que fazer nesses casos? Esconder a ferida para manter as aparências ou assumir o risco de enfrentar a verdade? Só você pode responder, mas lembre-se, cada vez que você escolhe a dignidade, abre caminho para a liberdade. Eu não conto essa história para julgar, mas para inspirar. Para que você olhe para dentro de si e perceba que sempre existe uma saída, mesmo que ela seja difícil e dolorosa. O casamento em ruínas, a confiança quebrada, a família destruída. Nada disso precisa ser o ponto final. Pode ser apenas a vírgula antes de um novo capítulo. Agora eu quero saber de você. Se estivesse no meu lugar, o que faria? Ficaria em silêncio ou teria coragem de expor a verdade? A sua resposta pode servir de luz para alguém que está vivendo uma situação parecida neste momento. Então escreva nos comentários, porque cada voz tem o poder de transformar uma vida. E antes de sair, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você vai encontrar histórias que mexem com a alma, que nos fazem refletir sobre nossas escolhas e que lembram: mesmo depois da maior vergonha pública, ainda é possível encontrar força interior para recomeçar.